Salve, salve! Estamos chegando para mais um vídeo. Muito obrigado a você que nos acompanha. Deixe seu like, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe com os seus contatos nas redes sociais. Hoje vamos falar sobre o papel do Banco Central. E afinal, o Banco Central está a serviço de quem? Também hoje falamos sobre o lançamento do programa do presidente Lula chamado Pró-Catadores Reciclagem e mais uma denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez, não esqueça, deixe seu like para tudo, faz o seu like agora mesmo. O Banco Central, gente. O Banco Central está envolvido em uma polêmica, comentaristas, economistas, lideranças políticas, o próprio presidente Lula vem questionando sobre as altas taxas Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O Banco Central tem por finalidade fazer o controle da valorização da moeda. Isso é muito importante entender qual é o papel do Banco Central. E isso tudo, a ginástica da economia faz um equilíbrio para não subir a inflação. Porém, a grande pergunta é o seguinte: a quem interessa uma taxa de juros tão alta como está colocada pelo Banco do Brasil, pelo Banco Central, 13,45%? É o seguinte: o que significa isso? Toda vez que tem uma taxa de juros altíssima, como está colocado pelo presidente do Banco Central, o Campos Neto, nós entendemos o seguinte, que aqueles grandes investidores, em vez de fazer o seu investimento, utilizar o seu dinheiro para uma construção, para uma produção, para uma indústria ou no agronegócio, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu dinheiro e vai colocar o dinheiro lá no banco para ficar investindo, correndo juro. Então, veja, isso não gera emprego, não gera produção, não gera desenvolvimento econômico no país. E aí isso é muito importante. E é uma política que serve a uma política do presidente, do ex-presidente, do ex-ministro Paulo Guedes, né, que dava um privilégio aos interesses do sistema financeiro e dos grandes grupos econômicos que apenas ficam especulando com dinheiro nos países. O que o presidente Lula tem falado é o seguinte: com essa taxa de juros, né, não é preciso ter uma taxa de juros tão altíssima como temos, até porque a nossa inflação está controlada e é preciso baixar a taxa de juros para que os grupos econômicos, a indústria, possam fazer investimento, seja na construção civil, seja nas grandes obras, seja na indústria, seja no agronegócio, enfim. Nós precisamos de um Banco Central que seja a favor, que esteja defendendo os interesses e que esteja do lado do povo brasileiro, da população brasileira que precisa de emprego, precisa de investimento. É isso que tem sido cobrado. Aliás, tem uma questão muito importante que está sendo colocada. Qual o interesse que o Banco Central teve, né, ao comprar 41 toneladas? Foi uma das maiores compras de ouro, dos últimos 20 anos do Banco Central. Você acha que essa situação, né, que nós encontramos recentemente, o Banco Central comprou mais de 41 toneladas de ouro. Primeira pergunta: de onde veio esse ouro? Será que esse ouro foi extraído de forma legal? Será que respeitou as regras ambientais? Será que esse ouro não é um ouro que foi extraído de forma irregular, ilegal, né, que desrespeitou as regras ambientais, que causou genocídio dos povos indígenas, que acabou com o meio ambiente na região norte do Brasil? E tem uma outra questão: os grupos que venderam esse ouro para o Banco Central são grupos econômicos, financeiros, vinculados e que eram muito bem recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha um tratamento VIP com ministros, né? E especialmente ministros ligados ao garimpo ilegal. Então, é muito séria essa questão. Além de que existe uma lei federal, a 12.844, que diz o seguinte: fala da presunção, né? Fala da presunção da boa-fé. Ou seja, aquele que compra esse ouro não tem que se responsabilizar e não se responsabiliza pela origem desse ouro. Se esse ouro foi extraído ilegalmente, se houve problemas ambientais, de que forma que está sendo legalizado. Simplesmente ele compra esse ouro
É como se você estivesse comprando um carro roubado e não tivesse que responder por isso, né? Veja o absurdo. Então, aqui uma chamada para o Congresso Nacional, que está na hora também de verificar a situação dessa Lei Federal 12.844 do ano 2013, que leva a essa presunção de boa-fé de quem compra um ouro. O presidente do Banco Central não se responsabiliza pela origem desse ouro. 41 toneladas. De onde veio esse ouro? Porque justamente nos últimos 4 meses, 5 meses antes de acabar o governo do Bolsonaro, o Banco Central vai e compra tanto ouro, né? Foram quase 40 bilhões de dólares, né, investido na compra desse ouro. Então é muito engraçado, é muito interessante essa situação, né, que está sendo investigado. Eu espero que a Polícia Federal vá verificar isso. Eu espero que merece, de repente, até uma CPI no Congresso Nacional para descobrir qual foi a verdadeira origem e finalidade da compra de tanto ouro justamente nesse último ano pelo Banco Central. É muito sério isso, né? Quais foram os clientes, quem vendeu, de que forma esse ouro foi extraído, como ele chegou até o Banco Central. Isso é muito sério. E mais do que isso ainda, o Banco Central precisa estabelecer regras que definam a taxa de juros da Selic de acordo com os interesses de desenvolvimento econômico do país. O Brasil precisa crescer. É isso que economistas estão levantando, é isso que lideranças políticas de diversos partidos estão levantando. Não se trata de discutir aqui a independência, a autonomia do Banco Central. O que nós precisamos é uma política que venha fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do país, para a geração de emprego, para acabar com a fome, para que o próprio poder público possa desenvolver políticas públicas a favor dos brasileiros, a favor do país, né, que está estagnado, que foi destroçado, que foi arrebentado em todas as políticas nos últimos 4 anos. É fundamental. Nesse sentido, o presidente Lula esteve na manhã de hoje fazendo o lançamento de um programa pró-catadores de reciclagem. São quase 1 milhão de trabalhadores, homens e mulheres, né, que trabalham com reciclagem e que fazem um bem fundamental para o meio ambiente, para a população, para as cidades de forma geral, né? E o presidente Lula disse o seguinte: olha, pela segunda vez, né, os catadores são recebidos no Palácio, têm as portas abertas. Disse mais uma vez: cobrem do governo o que for preciso para estabelecer uma política de valorização desses trabalhadores, de respeito desses trabalhadores, de fortalecimento da sua categoria dos trabalhadores, porque eles fazem um bem não só do ponto de vista para as cidades, mas especialmente, né, para a questão ambiental, né? E, lógico, vai trazer vida, vai trazer qualidade de vida para esses trabalhadores. Aliás, em muitas cidades que nem sequer olham, observam e percebem a existência desses trabalhadores. Verifiquem, por exemplo, né, na sua cidade, existe algum programa, algum apoio para esses trabalhadores que no silêncio da madrugada, no silêncio do sol quente, com chuva, trabalhem fazendo a coleta de material reciclável, muitas vezes carregando pesos em carrinhos elevados, né, para um ser humano, para uma pessoa. Então, é preciso que o poder público municipal, que o poder público estadual, né, também pense uma política local de apoio, de valorização, de respeito e de fortalecimento dessa categoria. Porque, mais do que nunca, como disse o presidente Lula, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil estão a serviço de programas de fortalecimento desse trabalho, que é um trabalho extraordinário, né? Sem falar da questão da limpeza, da organização das cidades, sem falar da questão da proteção do meio ambiente. Mais do que isso, nós temos que pensar nas pessoas, nesses trabalhadores que fazem um trabalho digno de reciclagem, né, e salvando a mãe natureza. E olha, mais uma denúncia nessa semana de Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro, né, que toda semana vem com
uma denúncia, mais um problema, e dessa vez, né, se descobriu que quase 700 mil reais foram gastos do cartão corporativo, foram gastos com campanha eleitoral. Veja a seriedade disso. Eu espero que a Justiça Eleitoral, eu espero que a Justiça, a Polícia Federal investigue, né, e o Ministério Público Federal tome providências, encaminhe para a Justiça e responsabilizando mais uma vez o ex-presidente Jair Bolsonaro. 700 mil com passeatas, com motocicletas, né, com jet ski, enfim, gastos desnecessários em benefício de uma campanha eleitoral. O cartão corporativo não tem essa finalidade. É inconstitucional, é ilegal, é irregularidade administrativa, é improbidade administrativa. Isso aí é crime. Crime utilizar o cartão corporativo. E o próprio ex-ministro, aliás, ex-vice-presidente Mourão, gastou quase 4 milhões, só ele, com o cartão corporativo nos 4 anos. É muita denúncia, é muito sério o que essa gente fez com o dinheiro público do governo federal. E nós esperamos que haja responsabilidade, haja um trabalho sério de investigativo e que o Ministério Público tome as providências dentro da lei, responsabilizando pela má observação, pelo mau uso desses recursos públicos que são pagos, né, com dinheiro suado do povo brasileiro. Nós precisamos utilizar o dinheiro público para criar políticas públicas. Muito bem? Segue então, mais uma vez, peço a você, dá um joinha, compartilhe e até o próximo vídeo.